Vamos começar a nossa aula de hoje e fazendo aí uma breve retrospectiva, uma breve passagem rápida que eu falei sobre os prazos da apelação, as razões, contra-razões, e a gente vai entrar na parte da apelação perante os tribunais superiores. Tá certo? E hoje nós terminamos então o recurso de apelação, tá? Próximo estudo já iniciaremos a carta testemunhada. Tudo bem? Então vamos lá. Nós verificamos que o prazo para a interposição do recurso de apelação é 5 dias. Seja apelação de sentença condenatória, absolutória, sentença definitiva ou com força de definitiva, né? Ou seja, o inciso 2, desde que não seja imposto o recurso interdistrito, prazo para apelar é de 5 dias, e das decisões proferidas pelo tribunal do júri, o prazo também é de 5 dias. Já as apelações, ou também conhecido como recurso inominado no juizado especial, o prazo é de 10 dias para você interpor juntamente com as razões. Aí é igual no processo civil. Apesar de que o Supremo Tribunal Federal já manifestou nesse sentido, que você pode até interpor, não vou aconselhar que ninguém faça isso, mas tem entendimento Supremo já sobre isso. Ele já entendeu assim. Você pode interpor, por exemplo, no terceiro dia, no juizado especial, meu cliente foi condenado, eu vou interpor a apelação no prazo de 3 dias, no terceiro dia, tudo bem. Eu posso apresentar as razões depois, desde que esteja dentro do prazo de 10 dias. Isso foi o que entendeu o Supremo Tribunal Federal. Mas, repito, a doutrina, poucos doutrinadores até não faz referência a esse entendimento do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Entende-se que você tem o prazo de 10 dias para interpor juntamente com as razões. Não tem a possibilidade de você desmembrar, só interpor e depois apresentar as suas razões de inconformismo, as razões de apelo, tá? E esse prazo, então, nós estudamos que a contagem é um prazo processual, conta-se de acordo com o artigo 798, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, ou seja, exclui-se o dia inicial do cômputo do prazo, né? E se for intimado em audiência, nos termos lá do artigo 798, parágrafo 5º do Código de Processo Penal, você sai intimado da audiência e seu prazo começa no dia seguinte, excluindo o dia que houve a sentença ou a decisão objeto do recurso. Tá certo? E nós temos que analisar também, nós já verificamos isso, falei algum motivo, em algum estudo anterior, que no caso de apelação supletiva, ou seja, aquela hipótese do artigo 598 do Código de Processo Penal, quando o Ministério Público não interpõe a apelação no prazo que a lei determina, nos casos de ação penal pública, o ofendido ou seu representante legal poderá interpor a apelação supletiva. Certo? E aí nós temos que... Mas qual que é o prazo, então, que ele tem? Se você verificar... Pessoal, tem alguém com o microfone aberto aí, por gentileza, vamos fechar. Por gentileza, tá? Senão eu tenho que fechar por aqui, porque senão fica ruim. Tá, vamos lá. Então, o artigo 798 estabelece a forma de contagem. Em relação ao assistente na apelação supletiva, o assistente de acusação, quem é o assistente de acusação? É um advogado, que pode ser um defensor público, que defende os interesses do ofendido ou seu representante legal nos crimes de ação penal pública. Todo crime de ação penal pública, a partir do momento que o juiz recebe a denúncia, o ofendido ou seu representante legal pode constituir um advogado, juntar procuração, e esse advogado funcionará como assistente de acusação. Então, o artigo 598, parágrafo único, diz o seguinte, que o prazo do assistente de acusação para interpor a apelação supletiva, o prazo é de 15 dias. 15 dias, certo? Mas aí uma discussão se envereda nesse sentido.
Por quê? O próprio STJ diz, olha, o prazo 15 dias, porque a lei não determina se o assistente está habilitado ou não. O Supremo Tribunal Federal ele tem isso sumulado. Na súmula 448 do STF, ele diz o seguinte, que se o assistente de acusação já estava habilitado no processo, o prazo é de 5 dias. Por quê? Não teria motivo para ele alegar que ele precisa um prazo a maior para poder fazer as suas argumentações de apelo ou a sua interposição de apelo. Ele já conhece o processo, ele já vem recebendo intimação do processo. Então não é súmula vinculante, está na súmula 448 do STF. Mas aí nós temos um posicionamento doutrinário que diverge um pouco desse assunto. Por exemplo, o Mirabete, o Tourinho, o Vicente Greco Filho, entende justamente de acordo com a súmula 448. Se está habilitado, 5 dias. Se não está habilitado no processo, ele teria 15 dias para apresentar a apelação supletiva. Tá? Já Ada Pellegrini, né, saudosa Ada Pellegrini, Antônio Scarancio Fernandes e Antônio Magalhães, entende que a lei não diz se é para o assistente habilitado ou não. Ele diz que poderá ser interposta a apelação supletiva no prazo de 15 dias. Ponto final. Então, a lei não faz diferenciação para o assistente habilitado ou não no processo. Então, o prazo seria de 15 dias. Então, tem toda essa discussão, né, que você poderia argumentar em nível doutrinário, tem a súmula do STF nesse sentido, que é a súmula 448, que fala dos 5 dias para habilitado e 15 dias para não habilitado. Acho mais coerente essa posição, né? Primeiro, pelo princípio da paridade de armas, pelo princípio da igualdade. Olha, se o assistente de acusação deve receber todas as intimações sob pena de nulidade do processo, desde que ele tenha sido habilitado, né? Ele deve receber todas as intimações de todos os atos do processo. Tá? Então, não se justificaria ele ter um prazo diferenciado para apresentar a apelação. Não é? Então, acho perfeita esta súmula aí, já esse entendimento do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. Mas há toda essa discussão doutrinária. E as razões de apelação no processo comum, né, no processo comum ou rito ordinário ou sumário, as razões deverão ser apresentadas no prazo de 8 dias e as contrarrazões também no prazo de 8 dias. Tá? No juizado especial, né, as razões e interposição devem ser juntas, ressalvado aquele entendimento que eu falei, e as contrarrazões também no mesmo prazo de 10 dias deverão ser apresentadas. Tá? Isso não significa que seria 5 mais 8, 13 dias. Não. Você vai interpor e depois você vai ser intimado para apresentar as razões no prazo de 8 dias. E depois a parte contrária será intimada a apresentar as contrarrazões no prazo legal de 8 dias. Tá certo? Aí nós falamos da questão do artigo 601, que diz: com as razões ou sem ela, esgotado o prazo, o juiz deverá remeter para o tribunal a apelação. Isso depois da Constituição de 88, que consagrou o princípio da ampla defesa, o processo acusatório, o princípio do contraditório, do duplo grau de jurisdição, principalmente da ampla defesa, né? O juiz não pode mandar o processo sem as razões. Ele é obrigado a intimar o réu, se ele tem um advogado constituído particular, intimar o réu para constituir novo advogado no prazo fixado por ele, sob pena de, não constituindo, ser-lhe-á nomeado um advogado dativo, ou o próprio defensor comunica a Defensoria Pública, o próprio defensor vai oferecer as razões. Tá? Da mesma forma, se isso acontecer, se o apelo for do Ministério Público e a defesa tiver que contrarrazoar o recurso e o advogado constituído não o faz, o juiz necessariamente deve mandar intimar o réu a constituir novo advogado, sob pena de ser nomeado um advogado dativo. Mas ele tem que dar essa chance do réu contratar um advogado de sua confiança, porque a advocacia é confiança.
Ele não tem culpa de se o advogado que ele escolheu anteriormente foi negligente e não apresentou as contrarrazões no prazo que o juiz fixou. Mas esse prazo não é fatal de 8 dias, é mera irregularidade. Se você apresenta no 10º dia, não tem problema nenhum. Não estou dizendo que isso seja certo, mas é mera irregularidade. Não é um prazo preclusivo. Agora, se você interpõe a apelação no 6º dia, aí já ocorreu o trânsito julgado para a defesa. Você não pode mais apresentar seu recurso de apelação. Acabou, transitou em julgado. Isso sim é prazo de preclusão, né? E o prazo conta diferente do processo civil, isso fica claro. No processo penal, tudo que se refere ao processo civil, que se aplica no processo penal, por exemplo, recurso especial, recurso extraordinário em matéria criminal, o prazo do 798 não mudou. Então, o prazo no processo penal é em dias corridos. Domingo, sábado, feriado, não interrompe o prazo. Não suspende o prazo. Ele é contínuo e peremptório, exceto esse prazo para apresentar as razões e contrarrazões, tá? Que é mera irregularidade. Porque se não apresentar, o juiz pode multar o advogado faltoso que não apresentou as razões ou contrarrazões, né? E se o Ministério Público que interpôs o recurso e não apresenta as razões, o juiz deverá comunicar o Procurador-Geral de Justiça da República, for no âmbito federal. Tá? Porque o artigo 576 diz que o Ministério Público não poderá desistir do recurso que haja interposto. Tá certo? Então falamos essa questão dos prazos, isso é muito importante para ficar bem claro para vocês. Prazo, a contagem das razões, das contrarrazões. Alguém quer fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida em relação a prazo para interpor e prazo para oferecimento de razões e contrarrazões de recurso de apelação? Quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Nós já vamos passar para outro tópico agora. No recurso de apelação, é lógico, né? Tudo bem? Então, explicado essa questão do assistente, dos prazos diferenciados e assim vamos continuar. Bom, vamos falar da competência. Então, o recurso de apelação ele é interposto perante o juiz que proferiu a decisão objeto do seu recurso de apelação. Você vai fazer interposição perante o juiz que proferiu a decisão, certo? As razões e as respectivas contrarrazões da parte contrária, ela deve ser endereçada ao Tribunal de Justiça, tá? Porque eu falo Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, depende se for lá da Justiça Federal ou se for da Justiça Estadual. Se for da Justiça Federal, Tribunal Regional, presidente do Tribunal Regional Federal da terceira região, que engloba São Paulo e Mato Grosso do Sul. Se é no âmbito estadual, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Porque antes da emenda 45 de 2004, nós tínhamos os tribunais de alçada criminal. O Tribunal de Alçada Criminal, ele tinha uma competência exclusiva para julgar determinados crimes. E o Tribunal de Justiça era competente, né, para julgar outros crimes. Então, não, com a emenda 45 de 2004, que foi a reforma do Judiciário, acabou, se extinguiu esses tribunais de alçada criminal. E civil também. Então não tem mais tribunal de alçada, é só tribunal de justiça, tá? Então, e hoje, né, com a reforma de 45 de 2004, que é a reforma do judiciário, a distribuição do recurso na instância superior, após o juiz receber as razões e contrarrazões, ele vai remeter para a instância superior. Não existe possibilidade do juiz se retratar. Diferentemente, como já existiu hoje, eu não sei, não é minha área, Código de Processo Civil, não sei da apelação se ele ainda traz essa possibilidade, mas trazia o antigo Código de Processo Civil, que quando o juiz indeferisse a petição inicial, se você apelasse, o juiz poderia se retratar no prazo aí de 48 horas, salvo engano. Tá? No processo civil tinha essa previsão, não sei se tem ainda, porque, repito, não é minha área. Mas no processo penal não tem essa possibilidade de juízo de retratação, como tem no recurso em sentido estrito que nós já estudamos. No recurso de apelação, não tem. Contra as razões e razões, o juiz remete para o tribunal. Só para a gente já amaciando a questão da próxima aula e do que passou, vamos imaginar que você interpõe o recurso de apelação e o juiz não recebe.
ele denega seu recurso de apelação, ele é intempestivo, ele é isso, ele é aquilo, você discorda do juiz. Qual recurso cabível nos termos do artigo 581? Recurso em sentido estrito. O juiz denegou a apelação. Agora, o juiz recebe a apelação, recebe as razões e contra-razões e deixa de remeter o processo para o Tribunal de Justiça, ou se for no âmbito federal, para o Tribunal Regional Federal, entende-se que aí o recurso cabível, nessa hipótese, seria a carta testemunhável. Porque o juiz não denegou a apelação, ele recebeu a apelação, mas obstou o seguimento à apelação. Ele não enviou a apelação para ser submetida a julgamento perante o Tribunal de Justiça. Então, nesse caso, é possível que se interponha uma carta testemunhável, né, no prazo de 48 horas da intimação ou da cientificação que o juiz não remeteu o processo à instância superior, para você interpor para que o tribunal determine a subida desse recurso. Se o julgado der provimento à sua carta. Ou se ele denega a apelação, você entra com recurso em sentido estrito. Ele não conhece o seu recurso em sentido estrito, em juiz de primeiro grau, por ser intempestivo ou por qualquer outra razão, aí sim, carta testemunhável, com fundamento no inciso 1 do artigo 639 do Código de Processo Penal. Quando o juiz não admite, não recebe, denega o recurso, ou embora admitindo o recurso, obsta seguimento do recurso para a instância superior. Então, o que ele fez, ele viola o duplo grau de jurisdição, que é um princípio constitucional implícito na Constituição Federal. Ele deriva de uma interpretação, né, sistemática da Constituição Federal, mas ele não está explicitamente lá no artigo 5º, que todos nós temos o direito ao duplo grau de jurisdição. Mas ele está inserido, se você observar nas próprias regras de competência, você verifica o duplo grau de jurisdição, por exemplo, do artigo 109, que fala que compete aos juízes federais, tal. Compete aos tribunais regionais federais, artigo 108 da Constituição Federal. 109, eu falei da Constituição, 108 da Constituição Federal. Salvo engano, artigo 96, que fala da competência da Justiça, 96 seguintes da Justiça Estadual. Certo? Tudo bem? Então vamos lá. Então o juiz deu um despacho. Remeta-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo com as nossas homenagens. Pronto. O juiz mandou subir o processo. Tá? Se é físico, se o processo é físico, então vai via malote, vai lá para o tribunal. Se ele é digital, da mesma forma, vai se dar aquele comando para mandar para o tribunal. Né? Tudo digital. Tá certo? E criou-se a possibilidade agora de digitação dos processos físicos também por parte do advogado, do Ministério Público, provimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Não é verdade? Então, vamos lá. Então, não existe juízo de retratação, ele já mandou para o tribunal. Pode acontecer o seguinte: no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a divisão lá é por câmaras de julgamento. Então, primeira Câmara, segunda Câmara, terceira Câmara, quarta Câmara, 16ª Câmara Criminal, acho que criaram as câmaras extraordinárias agora, nessa época de pandemia também. E no Tribunal Regional Federal, lá fala-se turmas, primeira turma, segunda turma, terceira turma, quinta turma, tá? É a mesma coisa. Nós vamos ver que funciona igual. Só que cada uma, lógico, tem seu regimento interno, observa o regramento do Código de Processo Penal, mas lá tem a denominação de turma e no Tribunal de Justiça Estadual tem a denominação de câmaras de julgamento criminal. Tem as câmaras cíveis e as câmaras criminais. Tá? Pode acontecer, preste atenção, você estava atuando no recurso de primeiro grau, certo? No processo de primeiro grau. E você teve que interpor um habeas corpus ou interpor um recurso em sentido estrito. Tudo bem, mas seu processo está tramitando aqui em primeiro grau. Você teve que ir no tribunal com habeas corpus ou com recurso em sentido estrito, antes da sentença. Quando você foi com esse habeas corpus, foi distribuído lá, no tribunal. Vamos imaginar que seu habeas corpus caiu na 5ª Câmara Criminal. Foi o desembargador da 5ª Câmara Criminal que foi o responsável, o relator do seu habeas corpus. Tudo bem. Veio a sentença condenatória aqui em primeiro grau, você vai apelar. A sua apelação será distribuída novamente? Não. Ela irá para a 5ª Câmara Criminal. Por quê?
aquele desembargador que conheceu parte do processo relacionado ao habeas corpus, ele será o desembargador prevento para julgar a apelação ou para julgar um recurso em sentido estrito, para julgar uma correição parcial, tudo será ele o competente, porque ele tornou-se prevento. Agora, se não existir, né, o processo tramitou em primeiro grau, não teve nenhum recurso, veio a sentença. Né? Nessa sentença, o juiz resolveu condenar. Você vai interpor a apelação. Chegando... Tem um microfone aberto aí, pessoal, tá bem. Chegando lá no tribunal, o que vai acontecer? Será feita a distribuição. O que é essa distribuição? A distribuição é um sorteio. Existe um cartório lá responsável pela distribuição. Então, dentre aquelas 16 câmaras criminais, uma daquelas será sorteada e um relator que integra aquela câmara será o sorteado para relatar o seu recurso de apelação. Certo? Então, a distribuição ela é imediata. Antes da reforma do Judiciário, com a emenda constitucional 45 de 2004, às vezes o recurso ia para São Paulo, né? Ficava 1 ano, 2 anos aguardando a distribuição. Ou seja, esse processo ficava perdido, entre aspas, lá no tribunal, 2, 3 anos para distribuir. Então, quantos processos não prescreviam, aguardando para ser distribuído? Não, hoje distribui-se imediatamente. Você já sabe quem é o relator do caso. Se é no recurso de apelação, se é no habeas corpus, se é no recurso em sentido estrito. Você já sabe quem é o relator. Tá? Então, chegando lá, se é uma apelação, rito sumário, apelação sumária, lembra que nós falamos naquela modalidade de apelação quanto ao rito? Ela pode ser sumária e pode ser ordinária. Será sumária nos crimes apenados com reclusão. E será ordinária quando o crime for apenado com detenção. O que muda é só a questão do prazo. E na apelação sumária, então vamos lá, o que acontece? Chegando lá no tribunal, face a distribuição do processo, o que acontece? Distribui o processo, vai direto para a Procuradoria Geral de Justiça. Se fosse lá no TRF, Subprocuradoria da República. Tá? Aqui no estadual, Procuradoria de Justiça. Ela vai, em 5 dias, oferecer o parecer. Certo? Tudo que eu estou falando está no artigo 610 do Código de Processo Penal. E depois, mais 5 dias para o relator confeccionar o voto e pedir a pauta de julgamento, podendo as partes fazerem as sustentações orais em 10 minutos. Isso é o que diz na apelação sumária. Já a apelação ordinária, o processo chega no tribunal, vai para a procuradoria, né? A procuradoria fazer o parecer, no prazo, aí o prazo é em dobro, é 10 dias, vai para o relator, para ele fazer o relatório em 10 dias, e depois vai para o revisor pedir data de julgamento. Então, verificam que na apelação ordinária existe a figura do revisor. Então tem um relator, que é o desembargador, que vai dar o voto, que vai relatar o processo e vai dar o voto. Ele é o relator do processo. E depois tem a figura do revisor. E depois tem a figura do terceiro juiz, ou chamado de vogal. Então são 3 desembargadores que compõem o julgamento do recurso de apelação. Na apelação ordinária, o prazo então são 10 dias, é em dobro, né? E a sustentação oral é de 1/4 de hora, ou seja, 15 minutos. E essa sustentação oral, na sumária, 10 minutos. Isso na ordinária que eu estou falando está no artigo 613 do Código de Processo Penal. Na apelação ordinária, o prazo é de 1/4 de hora, ou seja, 15 minutos para você fazer a sustentação oral, mais 15 minutos para a procuradoria, se você for o apelante. Se a procuradoria for o apelante, começa dela, depois você tem os 15 minutos também. Começa com ela, depois você tem os 15 minutos para sustentar oralmente, certo? E esse prazo é um prazo comum. Vamos imaginar que tem 3 réus no processo. Fomos 3 advogados lá no Tribunal de Justiça fazer a sustentação oral. Ah, mas a lei fala que é 15 minutos, então é 15 minutos para cada um? Os 3 advogados terão 45 minutos para fazer a sustentação oral? Não. É 15 minutos, 15 minutos. Os advogados que se entendam e façam a divisão do tempo.
Se não chegar a esta divisão de forma amigável, o próprio presidente da sessão, que pode até ser o relator ou não, ele vai determinar, olha, eu vou conceder aí 5 minutos para cada um, ou 7 minutos para cada um. Vai do bom senso, o processo é complexo. Eu mesmo já falei, Silésio, como é que eu vou fazer a defesa do meu cliente em 5 minutos? Nesse caso aí, eram três advogados, um processo aí bastante conhecido. Eram 3 advogados, né? Mas como nós vamos falar em 5 minutos, um processo de tamanha complexidade, né? E aí ele aumentou, né? Ele deu 7 minutos e meio para cada advogado. Vai do bom senso do presidente, né, daquela sessão de julgamento, presidente da Câmara Criminal, que pode ser o relator ou não, que é feita a distribuição, conforme nós já falamos, ou a prevenção, se já tem algum ato anterior praticado pelo desembargador. Tá certo? Então é assim que funciona o processamento da apelação em segundo grau de jurisdição. Apelação sumária e apelação ordinária. Tá certo? E vamos falar agora só em relação, depois a gente volta a falar alguns casos de extinção anômala do recurso de apelação. Vamos falar da apelação das decisões proferidas pelo juizado especial. Então, é chamado das decisões de condenação ou absolvição, quando cabe apelação no juizado. Presta atenção, quando cabe apelação no juizado. São 3 hipóteses. O artigo 82, parágrafo 1º, salvo engano, e o artigo 76, parágrafo também da Lei 9.099 de 95. Também chamado de recurso inominado ou apelação. Talvez você vai encontrar alguém falando apelação, alguém falando em recurso inominado. E esse é o que você tem 10 dias para interpor, esta apelação. 3 hipóteses. Sentença condenatória ou absolutória proferida pelo juizado especial criminal. A sentença que rejeitou a denúncia ou queixa, também cabe apelação, com fundamento aí no artigo 82. E também a sentença que homologa a transação penal, que impõe alguma sanção restritiva, a sentença homologatória. A que não homologa não cabe, mas da que homologa cabe recurso de apelação. São as 3 hipóteses. Bom, esse recurso de apelação, ele é endereçado a quem? Ele é endereçado à turma recursal, ou também se chamava colégio recursal, turma recursal, e composta por 3 juízes de primeiro grau que integram esse colegiado para julgar os recursos provenientes, o recurso de apelação, aqui nós estamos exemplificando, proveniente das decisões proferidas pelo juiz do juizado especial criminal. Tá certo? Então é um conselho, a turma recursal, formado por 3 juízes, né, que irão fazer o julgamento da apelação. Você deve ser intimado pela imprensa desse julgamento, pelo princípio da celeridade, você e a parte é intimado pela imprensa. Então, você pode fazer a sustentação oral lá também, no julgamento das apelações em sede de juizado, tá certo? E dessa decisão é possível, olha que interessante, vocês devem ter estudado isso no processo civil, é possível e é cabível o recurso extraordinário em decisão proferida em sede de turma recursal ou colégio recursal. É possível, porque você teria uma decisão de última instância. É lógico que não é qualquer caso que vai possibilitar a admissão de um recurso extraordinário em sede de juizado especial criminal, né? Porque é necessário que você demonstre o pré-questionamento e é necessário que você demonstre a repercussão geral. Então, não é uma briga de vizinhos aí por causa de um cachorro que o Supremo vai analisar lá em sede de recurso extraordinário essa matéria, tá? Mas antes até poderia, antes da criação da repercussão geral, que é o artigo 103, lá, salvo engano, 103A da Constituição Federal, né? Que fala da repercussão geral, ou seja, a decisão para ser admitido esse recurso extraordinário, a decisão que o Supremo Tribunal for proferir em sede do recurso extraordinário, ela tem que extrapolar os limites subjetivos da causa, ou seja, ela não deve atingir somente o meu interesse e o interesse do vizinho, não, mas ela deve atingir um número indeterminado de pessoas no aspecto jurídico, econômico, social, político.
Tá? Então ela deve extrapolar os limites subjetivos da causa. Mas só para vocês lembrarem que cabe recurso extraordinário em sede de juizado especial. Não cabe recurso especial, mas recurso extraordinário cabe. Recurso especial não cabe por falta de previsão legal, né? Porque é decisão de última ou única instância proferida por tribunal, né? E turma recursal não é tribunal. Tá? Então não cabe recurso especial, só recurso extraordinário. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho da extinção anômala do recurso de apelação. Então, o recurso de apelação ele pode ser extinto até mesmo sem o julgamento lá pela Câmara Criminal, pela a turma criminal no âmbito do Tribunal Regional Federal. Por exemplo, vamos imaginar que tem nos crimes de ação penal privada, você apelou, vamos imaginar que é do rito ordinário, você apelou e não recolheu as custas de preparo, ou as peças para fazer o traslado, você não recolhe essas custas. Então a sua apelação será julgada deserta. É uma forma de extinguir o recurso de apelação. Ou também pela própria desistência, né? Você pode desistir do recurso de apelação, não pode, exceto o Ministério Público. O Ministério Público não pode desistir, artigo 576. O Ministério Público não pode desistir do recurso que haja interposto. 576 do Código de Processo Penal. A sociedade não outorga esse poder ao Ministério Público em desistir do recurso que ele haja interposto. Agora, o réu não pode desistir do recurso? O advogado do réu não pode desistir do recurso? Pode. Se houver uma divergência entre a vontade do réu e a vontade do seu advogado. Aí nós voltamos naquela história antiga. Deve prevalecer a vontade do advogado que não quer desistir? Ou deve prevalecer a vontade do réu que quer desistir do recurso de apelação? Então, aí vocês lembram sempre desse entendimento. Doutrina, quem pode o mais, pode o menos. Se o réu, o apelante, pode até mesmo revogar os poderes outorgados para o advogado, que dirá que a sua vontade seja respeitada, que é o menos, que o máximo é ele revogar os poderes conferidos ao advogado. Menos que seja respeitada a sua vontade. Quem pode o mais, pode o menos. Certo? Então esse é o entendimento doutrinário. Entendimento jurisprudencial. Não interessa a vontade do réu, o que interessa é a vontade do advogado. Quem tem o conhecimento técnico é o advogado. Se o réu quiser, o apelante, faz uma petição, um manuscrita lá e põe no processo falando que quer desistir, o advogado insiste, o tribunal vai admitir e vai julgar o recurso. Tá? Porque deve prevalecer quem tem o conhecimento técnico. Mas aí o réu pode resolver. O que ele faz? Vamos imaginar que eu sou advogado. Ele vai revogar os poderes outorgados a mim em procuração, né? E constitui um novo advogado, o advogado vai lá e desiste do recurso de apelação, pronto, resolveu a situação. Tá? Mas esses dois entendimentos, entendimentos doutrinários, entendimento jurisprudencial sobre o tema. Tá? Não tem certo ou errado, é saber fundamentar. Lembro que a doutrina, quem pode o mais, pode o menos. Tribunal, prevalece quem tem o conhecimento técnico, é o advogado, prevalece a vontade do advogado. Tá certo? Tudo bem? Bom, vamos falar um pouquinho agora dos efeitos dos recursos. Aliás, dos recursos não, do recurso de apelação. Né? Bom, os efeitos que nós conhecemos, lembram da teoria que nós conhecemos, da teoria geral dos recursos? Então nós podemos ter o efeito devolutivo, o efeito suspensivo, o efeito diferido, iterativo ou regressivo, que é a mesma coisa, né? Juízo de retratação. E tem também o efeito extensivo, que nós estudamos. Então, esses 4 tipos de efeito de recurso. Vamos ver na apelação. Bom, a apelação, será que ela tem um efeito devolutivo? Sempre, né? Por que é devolutivo? Devolve-se toda a matéria objeto de julgamento e análise pelo juiz de primeiro grau, devolve-se essa matéria à apreciação do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal para analisar aquela matéria. Eles vão analisar toda a matéria fática, toda a matéria de direito, matéria fática e matéria de direito. Tá certo? Tudo isso eles vão analisar. Tá certo? Então esse é o efeito devolutivo.
Sempre a apelação terá o efeito devolutivo. Ah, mas será que ela pode ter efeito suspensivo ou o quê? Você apela e suspende aquele efeito da sentença que foi objeto do seu recurso. Por exemplo, a sentença absolutória, nós já estudamos que ela não terá efeito, mesmo se o promotor apelar. Vamos imaginar que o juiz absolveu o réu que está preso. O promotor vai apelar. Tem que esperar julgar a apelação para o réu ser colocado em liberdade? Ou o juiz deu a sentença absolutória, ele será colocado imediatamente em liberdade? Ele será colocado imediatamente em liberdade. Então, a sentença absolutória não terá efeito suspensivo. Nunca. Ele será colocado imediatamente em liberdade. Agora, e a sentença condenatória? A título histórico, né? O artigo 594, eu acho que eu até comentei isso com vocês, ele dizia o seguinte: se o réu fosse primário e ostentasse bons antecedentes criminais, assim reconhecidos na sentença, ele teria o direito de apelar em liberdade, ele teria o direito de recorrer em liberdade, né? E caso contrário, não, ele não teria o direito de recorrer em liberdade. Determinava-se o quê? Que ele se recolhesse à prisão para poder apelar, senão a apelação dele não seria recebida. E outro detalhe, o 595 dizia: se a apelação fosse recebida e ele fugisse da cadeia, ela seria julgada deserta. Então, por isso que foi revogado o artigo 594 e 595. Mas já haviam sido revogados pela Constituição Federal desde 1988, que não recepcionou, não foi recepcionado esses dois artigos, 594 e 595, pela Constituição Federal, quando fala da ampla defesa. O que tem a ter a prisão, a fuga do réu em relação a receber ou não um recurso de apelação? Tem a ver se o réu está foragido, eu faço um recurso de apelação de uma sentença que ele foi condenado. O tribunal vai analisar se preencher os requisitos objetivos e subjetivos do recurso. Não é ele estar foragido que vai impedir do tribunal conhecer o recurso de apelação. Mas era vedado nos termos do artigo 595. Tá? E se ele decretasse a prisão da sentença condenatória, ele não se apresentasse à prisão, o juiz não iria receber o recurso de apelo dele, feito da sentença condenatória. Então, para a gente resumir aqui, presta atenção, podemos falar que a apelação terá efeito suspensivo quando ausentes os requisitos da prisão preventiva. Se o sujeito estiver preso preventivamente, o juiz vai dar uma sentença. Vocês já fizeram uma sentença, 387. O juiz é obrigado a falar na sentença sobre a prisão? Se mantém a prisão ou se revoga? Lógico que sim, desde 2010. Ele é obrigado, salvo engano, parágrafo 1º ou 2º lá do artigo 387. Ele é obrigado a dizer na sentença se mantém o sujeito preso, negando o direito dele recorrer à liberdade, né? Determinando que permanecem os motivos que autorizaram a prisão preventiva. Então ele vai ter que fundamentar por que ele está mantendo preso, negando o sujeito o direito de recorrer em liberdade, e aí essa apelação não terá efeito suspensivo. Agora, se tiver ausente os requisitos da prisão preventiva, ainda que o sujeito esteja preso, se desaparecerem os motivos que autorizaram a prisão, o juiz é obrigado a colocá-lo em liberdade na sentença e autorizar ele recorrer à liberdade, vinculado ou não a alguma das medidas cautelares descritas no artigo 319 do Código de Processo Penal, vinculadas ou não, que são medidas alternativas à prisão preventiva. Prisão preventiva só em situações excepcionais. Viam lá na Lava Jato, o Moro decretava, condenava, o sujeito estava preso, ele talvez, às vezes ele revogava a prisão preventiva, mas determinava que fosse aplicado o monitoramento eletrônico. Então o sujeito iria recorrer monitorado eletronicamente. Ele substituiu a prisão preventiva pelas medidas cautelares do artigo 319. Isso é possível. Então, quando não se tem os requisitos da prisão preventiva, nós vamos afirmar que sempre a apelação deve ter o efeito suspensivo, ou seja, suspende a execução daquele comando da sentença condenatória por ausência dos requisitos da prisão preventiva. Não inicia uma execução provisória
Porque se ele tiver prisão, se ele decretar a prisão preventiva, faça a detração penal depois, com esses dias que ele ficou preso? É lógico que sim, artigo 42 do Código Penal. É feita a detração penal, o desconto. Então ele já inicia, se na sentença o juiz manda prender porque ele visualizou, de acordo com a prova concreta dos autos, que surgiram elementos necessários a decretar a prisão preventiva dele, nesse caso a apelação não terá efeito suspensivo. Porque ele já vai iniciar o cumprimento provisório daquela sanção, decretando sua prisão preventiva. Por quê? Depois se faz a detração penal nos termos do artigo 42. Tanto que na sentença, se você mantiver o sujeito preso, negando o direito dele a apelar em liberdade, ou se estiver solto, o juiz decreta a prisão preventiva na sentença, é necessário que se peça o quê? Guia de execução provisória. O juiz do processo de conhecimento que proferiu a decisão condenatória, se o sujeito estiver preso por decisão dele na sentença condenatória ou por manutenção da prisão preventiva, já visto que ele já estava preso preventivamente, nesse caso, o juiz deverá determinar a expedição da guia de execução provisória. Tá certo? Tudo bem? Bom, e o efeito diferido, regressivo ou iterativo? Não tem na apelação. Não existe essa possibilidade de retratação. O juiz, após dar uma sentença, nos termos do artigo 593, inciso 1, 2, inciso 3, letra A, B, C e D, ele esgota a sua atuação jurisdicional, não podendo em nenhuma hipótese modificar a sua decisão. É lógico que ele poderá corrigir os erros ou inexatidões materiais, erros de cálculo, de ofício. A lei do juizado fala isso lá no artigo 83 do juizado especial, que fala que o juiz pode corrigir os erros de ofício, independente de requerimento das partes. Ele não corrigiu, eu não preciso embargar, eu faço um requerimento. Mas se eu quiser embargar, ele pode corrigir através dos embargos? Pode, ele vai aperfeiçoar, ele vai sanar uma omissão, uma contradição. Pode ser feito, mas ele não pode modificar. A não ser se a contradição for de tamanha monta que quando ele sanar a contradição, ele modifica a parte dispositiva da sentença. Aí nós poderíamos afirmar que os embargos teve efeito o quê? Modificativo. Nesse caso, os embargos não serão julgados inaudita alterar partes, ou seja, é necessário que se intime a parte contrária a manifestar nos embargos quando o juiz visualizar a possibilidade de ocorrer o efeito infringente nos embargos declaratórios, ou seja, efeito modificativo, que é sempre exceção e não a regra. Tá? Efeito infringente em embargos declaratórios, só exceção. Embargo não serve para modificar julgado, ele serve para aperfeiçoar, corrigir, adequar. É isso que serve os embargos, não para modificar. Mas em determinadas ocasiões, a título de exceção, conforme eu já exemplifiquei, pode ser dado esse caráter infringente nos embargos, em situações excepcionais. Certo? Bom, por último, e o efeito extensivo, será que se aplica ao recurso de apelação? Vamos verificar, vou dar 2 exemplos para vocês. 2 réus respondem um processo por furto. Mesmo fato. No dia tal, hora tal, os 2 praticaram furto de um objeto tal contra a vítima tal. Ponto final. Responderam um processo de conhecimento. Os 2 foram condenados. Um apelou, o outro não apelou e transitou em julgado. No julgamento do recurso de apelação deste que apelou, o tribunal profere o seguinte decisão, final, a parte da emenda. Dou provimento ao recurso da defesa para absolver o apelante com fundamento no artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal. Ou seja, o tribunal reconheceu que não há prova suficiente para a condenação. Eu pergunto, esta decisão se estende ao outro réu que não apelou? Não se estende. O tribunal não analisou se tem provas para o outro, para manter a condenação do outro, ele não apelou, transitou em julgado. Nós temos que respeitar o princípio tanto do devoluto quanto do apelado. Não é verdade? Então, só terá efeito em relação àquele que apelou. Agora, veja o exemplo, a diferença. Mesmo caso,
Os dois foram denunciados por crime de furto, que no dia tal, hora tal, subtraíram um bem da vítima, tal. Um apelou, os dois foram condenados. Um apelou, o outro não apelou. E essa apelação desse que apelou teve o seguinte resultado. O tribunal diz o seguinte: dou provimento ao apelo defensivo para absolver o fulano de tal com fundamento no artigo 386, inciso 1 do Código de Processo Penal. O que é o 386, inciso 1? Está provado que não existiu o fato furto. Aquele réu conseguiu provar lá no tribunal que aquele fato, que no dia tal, hora tal, teriam subtraído o objeto material, não existiu. Aí eu pergunto a vocês, esta decisão vai comunicar ou não vai comunicar em relação àquele réu que não apelou e transitou em julgado? Vai comunicar, vai ter um efeito extensivo, porque não é uma questão de ordem pessoal, é uma questão geral. O tribunal está falando, o fato que aqui estamos analisando não existiu. Bom, aquele outro também não responde pelo mesmo fato? Se o tribunal está falando que não existiu para esse, é evidentemente que o fato não existiu para o outro. Isso é o artigo 580. Outro exemplo, se na apelação desse único que apelou, o tribunal reconhece a prescrição porque a época do crime ele era menor de 21 anos e a prescrição reduz em metade, conforme, ainda sustenta essa questão no direito material menor de 21 anos. Absurdo, isso na reforma não vai acabar, mas está lá ainda. O maior de 70, o menor de 21 anos, a prescrição reduz em metade, o cálculo. E por esse motivo o tribunal extinguiu o processo reconhecendo a prescrição, que pode ser, não precisa nem ser alegado para as partes, ele pode reconhecer de ofício, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal. Vai estender em relação àquele outro? Não é uma questão pessoal? O outro não era menor de 21 anos à época do que cometeu o crime. Então, o dele não está prescrito. O que está prescrito é só em relação àquele que apelou. Então, isso é o artigo 580 do Código de Processo Penal. Terá o efeito extensivo, não só na apelação, todos os recursos que nós estudamos até, vou falar de habeas corpus, que é uma ação, mas vamos falar do efeito extensivo. Se não for de caráter pessoal, o efeito do julgamento daquele recurso comunica os demais réus. Ficou provado que o fato não existiu. Se não existiu para um réu que apelou, não existiu também para aqueles 4 réus que não apelaram. Vai se estender os efeitos dessa apelação em relação àqueles 4 que não apelaram? É evidente que sim. Não é situação especial em relação à pessoa, mas é uma decisão geral sobre o fato. Agora, se o tribunal absolve aquele que apelou, dizendo: está provado que você que apelou não concorreu para o crime, vai aproveitar aquele outro que não apelou? É lógico que não. Como que o tribunal vai saber se aquele outro tem prova ou não que ele concorreu com o crime? Ele não apelou. O tribunal não vai analisar a questão dele, então não tem efeito extensivo. Ele que entre depois com revisão criminal, se transitou em julgado, o recurso cabível, entre aspas, recurso, Revisão criminal não é recurso, é ação penal rescisória, podemos falar assim, Ele que entra com a ação rescisória para modificar o julgado. Mas não cabe o efeito extensivo. Tudo bem? Então tá ok, falamos dos efeitos do recurso de apelação. Agora vamos falar uma questão interessante, que chamam, não sei se vocês já ouviram falar, da reformatio impercio. Ou seja, reforma para piorar a situação do réu. Será que existe essa possibilidade no processo penal, quando só a defesa recorre? Vamos imaginar, o réu foi condenado, presta atenção nos exemplos que vocês gravam bem. O réu foi condenado num furto há 3 anos. Só ele recorre. Ou seja, só a defesa, a acusação não recorreu, porque a acusação poderia recorrer também, para aumentar a pena e tal, poderia recorrer, o regime, mas ele não recorreu. Só a defesa recorreu. O tribunal vai julgar o recurso de apelação.
O máximo que pode acontecer para o apelante, nesse caso, é o tribunal deixar como está. O sujeito, vamos manter a sentença condenatória do jeito que ela foi imposta, ponto final. O que o tribunal não pode é prejudicar a situação do réu. Isso tem muito equívoco, né? Na prisão, fala, não, os presos ficam com medo, né? Não, eu não vou recorrer, porque vai que eu recorro, o tribunal aumenta. Mas não, se o promotor não recorre, só a defesa recorre, artigo 617 do Código de Processo Penal, lá está a proibição da reformatio impégios, ou seja, somente quando a defesa recorrer, o tribunal não pode agravar a situação do réu. Então, no processo penal, veda-se a reformatio impégios, ou seja, quando há recurso exclusivo da defesa, o tribunal não pode piorar a situação do apelante. Não pode piorar. O máximo que ele pode fazer é manter do jeito que está. Mas piorar, não. Agora, se a acusação também apela, aí sim o tribunal poderá aumentar a pena nos limites da apelação do Ministério Público. Porque, tanto é importante que se o Ministério Público não alega uma nulidade e o tribunal, presta atenção, olha que interessante, a defesa recorreu, o Ministério Público também recorreu. Só que tem uma nulidade. Se essa nulidade não for arguida pelo Ministério Público, o tribunal não pode, ainda que seja nulidade absoluta, aplicar essa nulidade em prejuízo do réu. Súmula 160 do STF, ele não pode reconhecer nulidade não arguida no recurso de apelação pelo Ministério Público. Agora, em benefício da defesa, ele pode. Se for não arguiu e é benéfico para a defesa, ainda que tenha um Ministério Público que é apelado e a defesa também é apelada, é lógico que o tribunal poderá reconhecer, porque é mais benéfico para o apelante. Então o tribunal pode. Agora, reconhecer nulidade não arguida pela acusação, o tribunal não pode. Súmula 160 do STF. Tá bom? Depois vocês vão lá e vão fazer a leitura complementar, justamente isso que ela diz. Tá? Mas agora nós vamos um pouco mais. E a reformatio impégios indireta? O que nós falamos é a proibição, a reformatio impégios direta. E a reformatio impégios indireta? Será que é possível? Prestem atenção. O sujeito foi condenado num crime de furto a 2 anos. Presta atenção no exemplo. Crime de furto, 2 anos, foi condenado. Ele recorre. Só a defesa recorre. O tribunal reconhece uma preliminar e anula o processo. Anulou desde o recebimento da denúncia. Então o sujeito foi condenado, a defesa tem uma preliminar de nulidade, o tribunal reconheceu a nulidade, anulou desde a instrução do processo, e aí volta para o juiz para fazer toda a instrução e o juiz vai dar uma nova sentença. Então ele foi condenado pelo crime de furto a 2 anos. Esta nova decisão do juiz, no máximo que ele pode fazer é manter como foi a primeira decisão, ou seja, 2 anos. Ele não pode condenar, por exemplo, em 3 anos. Por que não pode? Porque se ele assim o fizesse, o réu estaria sendo prejudicado indiretamente por ter apresentado o recurso de apelação. Isso é vedação a reformatio impégios indireta. É proibido. Porque se o juiz, nesse segundo julgamento que foi anulado, pudesse dar uma sentença com a pena mais alta do que o primeiro, o réu estaria sendo prejudicado indiretamente. E isso é vedado, esse prejuízo indireto. Por isso que não se admite também a reformatio impégios indireta. É esse o exemplo. Agora, preste atenção no outro exemplo, agora no tribunal do júri. Preste atenção no exemplo que eu vou dar. O sujeito está respondendo por homicídio qualificado. Primeiro julgamento. Só a defesa recorre. Ele foi condenado por homicídio simples. A defesa recorre. Chega lá no tribunal, o tribunal anula o julgamento.
Vamos para o segundo julgamento. Novos jurados, segundo julgamento. Os jurados podem reconhecer o homicídio qualificado? O jurado tem essa liberdade de analisar o caso novamente e decidir e condenar o réu, mesmo sua defesa tendo apelado por homicídio qualificado? Pode, é lógico. Porque senão você estaria ofendendo a soberania dos vereditos. O jurado, a decisão dele é soberana. Agora nós temos novos jurados. Não foi anulado o julgamento? Vai ter outro júri, novos jurados. Vão julgar novamente. Eles podem entender? Não. Vamos entender que condenar ele é homicídio qualificado. E o juiz dá a sentença respeitando a vontade dos jurados. Homicídio qualificado, de 12 a 30 anos, né? Até 40 anos. Pode ser condenado o sujeito. Tá certo? Então, isso é legal. Agora, preste